Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para vocês, é claro, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. E, queridos, que a maravilhosa e excelsa graça de Jesus repouse hoje e a cada dia sobre vocês e também sobre os seus familiares. Amém? E, amigos, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, então se inscrevam, ativem o sininho das notificações e se já é um inscrito ou uma inscrita, e se vocês têm sido abençoados por essas mensagens do canal Retorno da Glória, então não se esqueçam de compartilhar os vídeos com outros irmãos, ok? Veja, todo bom hino tem uma boa história por detrás dele, mas talvez o hino Graça Excelsa, ou Amazing Grace no inglês, tenha uma das histórias mais intrigantes e belas. E por trás dessa incrível poesia cantada, nós temos uma história emocionante e também muito significativa sobre John Newton, que é o compositor do hino. Bom, um ex-rebelde, também ex-traficante de escravos, John Newton, ele passou por situações tristes, desafiadoras e terríveis, até então ele tomar a decisão de ser um pastor anglicano responsável pela composição de belíssimos hinos. E a história de John e também do hino Graça Excelsa começa mais ou menos assim. John era visto pelo seu pai, que era um capitão ali da Marinha Britânica, como um jovem rebelde, e por causa disso, ali na adolescência dele, ele foi enviado para um internato na Inglaterra, em uma tentativa então desesperada do seu pai colocar ele nos eixos. Mas, sem muito êxito, 2 anos depois, John foi expulso do colégio e ele voltou a viver com seu pai. E já desacreditado de que o seu filho podia realmente viver aquilo que ele planejou, ou seja, seguir uma carreira como um militar respeitado da Marinha Britânica, o pai de Joe conseguiu um trabalho, só que administrativo, para o seu filho, através de alguns contatos que ele tinha. Contudo, amigos, Joe não estava ali interessado em qualquer trabalho naquele momento, mas ele estava assim encantado, ele estava apaixonado por Polly, que era uma amiga da família e que tinha também decidido que seria a esposa dele. E sendo assim, Joe, ele acabou entrando no emprego, mas meio que forçado por seu pai, num emprego ali na Marinha Britânica. Só que ele estava muito longe de ser um militar respeitado, meus colegas. E entre conflitos com seu comandante e também dependência do álcool, Joe ele fazia de tudo para conseguir ficar algum tempinho perto de Polly. E muitas vezes, meus irmãos, ele transformava as suas saídas de 24 horas que ele tinha direito na Marinha em vários dias para ficar com sua amada e, como consequência disso, ele era açoitado como forma de punição quando ele voltava para a Marinha. Mas um dia Joe ele teve uma oportunidade de passar um pouco mais de tempo com a Polly, porque a Marinha ela recebeu ordens para enviar alguns marinheiros para um navio negreiro. E com isso, ele então poderia voltar para casa mais rápido do que geralmente ele voltava e ficar com Polly. Mas até nessa viagem, irmãos, Joe conseguiu ser inconveniente e se metendo em muitas brigas e causando também muito trabalho para o capitão. Ele foi colocado junto com os escravos e em 1745 ele foi entregue para o esposo de uma princesa na África Ocidental como um escravo. Bom, Joe passou um tempo sendo escravizado por essa família e lá em 1748 o seu pai, que não desistia de Joe, ele solicitou que um amigo, que era capitão dele, procurasse então o seu filho e, felizmente, ele conseguiu encontrá-lo e resgatá-lo. Mas, na viagem de volta para casa, irmãos, eles enfrentaram um grande desafio porque o mar no litoral irlandês foi tão revolto e tão violento que parecia que a história de Joe iria terminar ali. Então, John Newton se viu agora diante de uma situação desesperadora e ele só via que se não fosse por um milagre ele não poderia se salvar. E foi justamente naquele momento, meus queridos, que ele orou a Deus e entregou a sua vida nas mãos de Cristo.
e a oração dele foi ouvida e foi atendida. E por mais que o navio estava bem fragilizado por conta da força das gigantes ondas, pela graça de Deus, ele chegou ao seu destino. Depois dessa experiência, então, de quase morte, John Newton encontrou finalmente a vontade de buscar a Cristo. E ele estudou, se tornou um poeta e também um pastor anglicano que foi muito respeitado. E a poesia mais conhecida de Joe, e que acabou virando um hino, foi então Graça Excelsa, a qual ele escreveu a partir dessa experiência pessoal e também desse episódio traumático que, em face da morte, Deus o livrou e também o libertou da escravidão. E mais tarde, ele se casou sim com a Polly e também ele se tornou um dos grandes nomes no Reino Unido que lutaram pelo fim da escravidão. E ele virou aliado de William Wilberforce, que foi então um dos nomes mais influentes da campanha parlamentar para abolir o comércio de escravos lá no Reino Unido. E, queridos, felizmente, John Newton conseguiu presenciar a aprovação do ato contra o comércio de escravos de 1807, apenas 9 meses antes dele descansar no Senhor. E essa proximidade, então, que ele teve com o tema da escravidão, também foi uma outra característica muito forte que ele acrescentou ali no hino Graça Excelsa. Bom, esse hino contém uma melodia única, meus irmãos. Ele carrega também muita história, porque também se acredita que a melodia dele foi aprendida por John Newton enquanto ele viajou com os escravos. E essa melodia, os escravos cantavam como uma forma de lamentação pelos sofrimentos da escravidão. Amigos, a palavra de Deus nos diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E na história de Job, nós vemos mais uma vez que Deus ele é especialista em transformar a dor e também o sofrimento de uma experiência de vida em extraordinárias bênçãos. E por isso, eu faço um apelo aos irmãos que, semelhante ao pai de John Newton, que vocês não desanimem e não desistam dos seus filhos, nem dos seus cônjuges, nem dos seus familiares ou amigos, que aparentemente o caso deles seja irreversível, porque quando nós oramos e quando nós acreditamos no poder transformador do Senhor, ainda que seja através da dor, o nosso Deus ele estará sempre trabalhando constantemente para que esses nossos queridos caiam aos pés da cruz e aceitem a Cristo. E irmãos, caso vocês já estão orando há anos ou décadas por alguém, ainda assim, não desista, porque ao lermos a história do ladrão na cruz, nós vemos que até mesmo nos últimos instantes o Senhor é capaz de alcançar e de salvar. Portanto, tão somente creia, porque todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Amém? E nesse momento eu convido os irmãos a fazermos uma oração por nossos queridos que estão afastados dos caminhos de Cristo. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, porque as Tuas misericórdias são infinitas e se renovam a cada manhã. Senhor, nosso bom Deus, em Tua infinita misericórdia nós te pedimos que não se esqueça dos nossos queridos que estão longe dos Teus caminhos, mas que pela graça de Cristo nenhum deles venha a perecer, mas que todos tomem uma decisão ao lado de Jesus, mesmo que seja, Senhor, ali nos momentos finais. E essas bênçãos nós te pedimos e nós desejar as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amigos, fiquem todos com a paz de Cristo e até a próxima.